Então, vamos lá para a nossa aula 1, vamos dar início, né? Apresentando aqui o plano de ensino e a disciplina, ok? Então, aqui é o nosso semestre. Esse plano de ensino aqui não é, vamos dizer assim, o oficial, né? O oficial, na verdade, acredito que ele nem foi assinado ainda, né? Tem que ter a assinatura do coordenador do curso e da coordenação acadêmica, pelo menos, né? Fora a minha também. Então, a disciplina é laboratório de programação. A ideia, né? Como a gente pode ver aqui, ó, carga horária total, 64 horas, né? E prática, a gente vê que tem exatamente 64. Então, basicamente, a nossa disciplina toda ela é prática, né? Claro que tem a parte teórica também, que seria da linguagem, né? A gente tem que saber, na teoria, como é que a gente faz, né, algumas coisas na linguagem C. Tudo bem? Antigamente essa disciplina ela era fundamentos de programação. Depois quebrou em duas, né? Aí uma continuou sendo fundamentos de programação, mas com a outra ementa, com outro objetivo, né? E essa aqui passou a ser a continuação, tá? Tanto é que ela é pré-requisito de fundamento de programação, mas aqui é, no caso, o nosso fundamento de programação antigo, né? E ela é equivalente também a fundamentos de programação. Não, ela é pré-requisito do fundamento de programação mais recente que a gente tem agora, nesse exato momento, né? E ela é equivalente a esse fundamentos de programação que é mais antigo, que é o FUP. Ok? Então aqui é o professor. A justificativa aqui, basicamente, a gente está no curso de ciência da computação, a gente tem que saber fazer implementações, tá? Então, aqui na ementa, né, a gente vai ver isso aqui com mais calma lá em cada aula aqui embaixo, né, na descrição do calendário de atividades, mas aqui a gente percebe ó, que a gente tem que fazer na linguagem C, tudo bem? Então, aqui a gente vai utilizar a linguagem C. FUP é dado em Python, né? Agora a gente vai ver essa linguagem aqui. Aqui são os objetivos gerais e específicos, né? Assim, claro, vamos dizer assim, o núcleo é a gente saber programar, tudo bem? Em uma linguagem estruturada, né? Que no caso aqui é a linguagem C, tá? Mas isso vai ser válido aqui, esses conhecimentos que você vai obter aqui, basicamente você vai conseguir programar também em qualquer linguagem que seja estruturada. Basta você aprender qual é a sintaxe lá da linguagem, que você vai poder trabalhar tranquilamente com ela também. Ok? Então, primeiro dia, primeira aula, né? Basicamente a recepção dos alunos, apresentação da disciplina. Aqui, esse plano de aula, eu simplesmente fiz o da turma anterior, tá? Talvez ele ainda seja modificado, tá? Por quê? Porque como eu conversei agora com a turma, né, há pouco tempo atrás, eu percebi que tinha alguns alunos que nunca tinham visto um C, linguagem C, né? Semestre passado, como todo mundo já tinha visto C, aí eu deixei uma aula para controle de fluxo, tudo bem? E as outras aulas, claro, a gente focava muito mais na resolução de problemas, né? Então a gente tem que entender aqui que essa disciplina, né, tá aqui na nossa ementa, que ela é 100% prática, né? Então como é que a gente faz a prática, né? A gente resolve problemas computacionais. Aí nada melhor do que você dividir em alguns grupos, né? Dependendo do conteúdo que você tem conhecimento. Então, essa resolução aqui, ó, essas resoluções de problemas aqui, ó, não há a menor sombra de dúvidas que são referentes aos controles de fluxo, ok? Então, aqui é para a gente resolver aquelas listas lá que são referentes a controle de fluxo. Assim eu fiz. Talvez aqui tenha que quebrar em mais aulas, não sei. Isso vai depender da turma. Posso conversar novamente sobre isso depois. Ok? Depois aqui, funções, procedimentos e ponteiro para variável.
Ok? Aí, novamente, depois que a gente tem esses conhecimentos aqui de como é que a gente faz funções, procedimentos e ponteiro para variável na linguagem C, então a gente vem para resolução de problemas. Então, aqui nessas resoluções, não vão ser só referentes a esse conteúdo de funções, procedimentos e ponteiro para variável, não. Eles vão cair também controle de fluxo também. Então, o conteúdo aqui ele vai ser acumulativo, tá? Eu não vou pegar só isso aqui e a gente vai pegar problemas que só tem exatamente isso aqui. Claro, às vezes não tem, às vezes só tem funções, então só tem ponteiro de variável, entendeu? Mas na maioria dos casos a gente vai ver que o conteúdo ele vai ser acumulativo, tá? Então, seguindo a mesma ideia, se aqui eu tenho vetores, ponteiros e alocação dinâmica, então eu vou fazer resoluções de problemas, tudo bem, que não são só de vetores, ponteiros e alocação dinâmica. Eu sei que vai cair função também, procedimentos e ponteiro para variável e controle de fluxo também. Então, aqui eu vou ver tudo, né? E claro, no final da disciplina a gente vai ver absolutamente todo o conteúdo, né? Então, mas aqui no caso, vocês já estão acostumados a programar em Python, né? Então, você que já pegou a lógica de programação, né? Que você já tem uma certa habilidade, aqui você não vai ter tantos problemas, não. Talvez o maior problema seja apenas com a troca de linguagem, né? Você viu em Python e vai ver em C, né? E quem já viu em C já está mais familiarizado, para ter menos dificuldade ainda. Ok? Por exemplo, e o mesmo vai funcionar para as outras, né? Matrizes, né? Depois a gente vai ver strings, depois estruturas, arquivos, ok? Então, aqui a gente percebe até, professor, o senhor está dando mais ênfase aqui, por exemplo, nesses conteúdos de matrizes, de funções e de controle de fluxo, porque você está dando mais aula aqui para a gente resolver esse tipo de conteúdo. Agora, aqui embaixo, se você for perceber, ó, aqui a gente vai ver strings, estrutura e arquivos. Aí você vê que não tem muitas aulas lá, não. Aqui, basicamente, a gente vai lá para a nossa correção, né? Mas por que a gente opta por fazer isso, né? Basicamente, o conteúdo que vai envolver muita lógica de programação é exatamente esse, né? O que tem matrizes, vetores, funções e controle de fluxo, né? Esses outros conteúdos mais aqui abaixo, né? Como a gente tem uma boa base desses outros que tem aqui em cima, né? Por exemplo, string, né? Basicamente, string é um vetor de caracteres. Então, a gente já teve aula de vetores aqui em cima. Tudo bem? Aqui, basicamente, a gente vai ver como é que a linguagem C ela trata strings. Tudo bem? Então, se a gente entendeu bem direito aqui vetor, então aqui vai ser mais fácil para você também. Estrutura. Por quê? Né? Porque estrutura basicamente vocês vão ver muito lá em estrutura de dados, né? Estrutura de dados avançada também. Então lá a gente vai poder explorar muito bem isso aqui. Mas aqui a gente vai começar, né? Vamos dizer assim, né? A gente inicia para depois a gente fazer um estudo mais aprofundado lá com a utilização de estrutura. Arquivos, basicamente aqui a gente pode pensar que seria o começo, né, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o banco de dados, né? Porque, assim, nesse começo a gente basicamente aprende a fazer um programa que vai rodar, depois que ele parar, pronto. Ele não vai salvar nada em lugar nenhum, né? Mas o fato que ocorre com a gente no nosso computador, aplicativo de celular e tal, a gente tem que guardar algumas informações, né? E uma forma de você fazer isso é com arquivos. Então, de um jeito mais aprofundado e melhor, né? Com o que a gente utiliza mais hoje em dia, né? Você vai ver em banco de dados, entendeu? Então, lá você vai ver de um modo mais aprofundado esse tema, né? De você guardar informações.
Aí, outra coisa aqui que é muito importante para a gente entender, ó, que antes de cada prova, né, ó, antes de cada prova, você vê aqui que tem um simulado, né? Então esse simulado é meio que para simular uma prova mesmo de verdade, né? Então, eu vou passar esse simulado para vocês, ok? Aí depois a gente vai fazer a correção, né? E uma revisão, um tira-dúvida, entendeu? Se você ainda tem alguma dificuldade, alguma coisa aqui nessa aula a gente vai ser voltada unicamente para isso, entendeu? Não que nessas outras aqui, ó, professor, tô com uma dúvida aqui. É evidente que você pode tirar dúvida em qualquer aula, tudo bem? Mas aqui, de modo especial, a gente não tá para dar assim muito conteúdo, não. É mais para a gente rever algumas coisas que a gente fez e que a gente vai tentar aplicar, tudo bem? Claro, considerando esse conteúdo aqui que está aqui em cima, tá? Aí depois, claro, a gente tem a nossa prova 1, depois a segunda chamada. A gente vem aqui para baixo. De novo, novamente a gente vai ter outro simulado e depois a gente vai resolver esse simulado e vai fazer a revisão para a prova, depois a gente tem a prova. Aí aqui a gente tem a apresentação do trabalho, tudo bem? Então, esse trabalho aqui a gente pode discutir alguns temas para vocês aí. Semestre passado foi bem tranquilo, tá? A gente pode optar por fazer um trabalho mais assim de apresentação que seja um pouco mais teórico, então prática pura, né? Então, a gente pode discutir isso aqui no decorrer da disciplina, tá? Não se preocupe que a gente vai definir tudo hoje. E claro, o que a gente combinar hoje, a gente também pode modificar depois, dependendo da nossa situação, tá? Então, pronto. Basicamente, depois vai ter a F, né? Outra coisa aqui também, nesse plano de aula, é o seguinte. Você vê aqui algumas datas que estão em verde, ó. Você vê duas aulas que estão em verde aqui. Tem essa e tem essa outra aqui também, ó. Entendeu? Aí por quê? Porque essa aula aqui ela é de reposição, né? Nesse semestre já começou complicado, já começou difícil, né? Então é bem interessante que a gente já faça essas reposições aqui logo, né? Porque senão a gente acaba sem as 32 aulas no final, tá? E claro, que para a gente terminar de um modo mais tranquilo, o semestre, né? Mas de modo geral, semestre, final de semestre é muito complicado, né? Então eu pensei em colocar logo para o começo lá da disciplina, né? Então aqui, o que está em verde, ó, o dia 12 não é um dia de aula para a gente normal, né? O nosso dia normal é dia de quarta e sexta, né? Se você for ver aqui, eu acredito que seja sábado, né? E esse aqui também, né? Eu acredito que esse aqui seja um sábado. Então aqui, para você fazer o simulado, vai ser mais tranquilo. Tem alunos que normalmente sugerem que as provas sejam feitas no final de semana, mas aqui você vai ter pelo menos esse simulado, tudo bem? Ok? E tem outra coisa aqui também, assíncrono, né? Tem algumas aulas aqui que são assíncronas, né? Basicamente, eu vou colocar para você resolver problemas, tudo bem? Aqui eu vou te explicar conteúdo, vou resolver alguns problemas e aqui é a sua parte, entendeu? Aqui é a sua vez. Basicamente, você vai ter que sentar e vai ter que ver como é que você vai resolver algumas questões de preferência sozinho, tudo bem? Claro, isso nada te impede de... eu tentei demais aqui resolver isso aqui e não saiu nada, entendeu? Então, eu estou muito curioso para saber como é que faz, entendeu? Você pode perguntar a algum colega seu, entendeu? Se ele fez ou se não fez. Ou então se a turma criar algum grupo, não sei, pelo WhatsApp, não sei, por alguma plataforma, entendeu? Seria muito interessante, né? Mas enfim, aqui a ideia é você tentar fazer. Então, antes de você ir atrás de qualquer tipo de resposta, então, de resolução, aqui é para você tentar, entendeu? A ideia é você tentar mesmo, não é
não é necessário que você consiga sempre resolver todas as questões que eu passar para você, tá? Inclusive é até normal você não conseguir resolver absolutamente tudo, ok? Então, aí nessa aqui que não é assíncrona, né? Ou seja, a gente vai fazer do jeito que a gente está fazendo agora, tá? A gente vai vir aqui no Meet e a gente vai resolver junto, tudo bem? Eu vou passar algumas ideias para a gente resolver essas questões, tá? E claro, né, se tiver algum aluno que tenha alguma outra solução, pode falar também, tá? De modo particular, eu gosto muito, principalmente quando o aluno dá uma solução melhor do que a minha, tá? Isso é uma gratificação muito grande para mim, porque simplesmente eu gosto muito de ser professor, né? Eu gosto de ser mestre, né? Mestre no sentido de dar aula, tudo bem? Então eu fico muito feliz quando eu pego algum aluno que consegue me superar. Aí eu acredito que eu cheguei no meu objetivo. O meu objetivo não é fazer eu te passar conhecimento e você ter a mesma quantidade do que eu, então você chegar até o mesmo ponto que eu. O meu objetivo, na verdade, é que você consiga me superar, entendeu? Assim é que a gente vai ter evolução, tá? Então, se você tiver qualquer ideia, tá? Pode ser qualquer ideia que seja. Você dá lá a sua ideia e pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz, tá? E vou ficar mais feliz ainda se você conseguir superar as minhas ideias. Beleza? Então, aqui, basicamente, tudo que tiver assíncrono, aqui é só com você. Você tentando resolver, você tem que tentar resolver, tá? Então aqui tem algumas aulas, ó, assíncronas. Mas enfim, a ideia é essa, né? De modo geral, como a gente está aqui nesse formato remoto, né? De modo geral, a gente não tem... a gente sempre vai resolvendo inteiro com a turma inteira, né? A gente pega lá cada lista e vai resolvendo uma por uma com a turma inteira. É evidente que eu deixo o tempo lá para os alunos resolverem sozinhos, né? Aí tem outra parte da aula que é só para a gente resolver junto, né? Às vezes, né, tinha algumas aulas que basicamente era só os alunos tentarem resolver, né? Porque às vezes tem os alunos que são assim, não, eu consigo fazer, só não tá dando certo por algum motivo aqui, mas eu vou ver, né? Aí nesse negócio, não, deixa mais tempo, às vezes e a aula todinha somente com os alunos tentando resolver as questões, tá? Então, mas aqui é remoto, né? Então eu peguei aqui essa ideia aqui pra gente. Tudo bem? Aí aqui metodologia da aula, basicamente isso aqui é referente ao presencial, né? Aulas teórico-expositivas e de problematização. Basicamente a gente tem aqueles problemas computacionais e a gente vai tentar chegar na solução, tá? De modo geral, primeiro a gente vai tentar fazer sozinho, depois a gente tenta em conjunto. De modo geral é assim. Mas no formato remoto, né, a gente tem algumas coisas a mais para fazer, né? Aliás, se preocupar, né? Porque na comunicação, em sala de aula é mais fácil, você está lá presencialmente, você fala normalmente, né? Então aqui a nossa comunicação basicamente vai ser pelo Siga, né? Mas nada impede, né, de você mandar e-mail para mim. Você pode ficar à vontade para mandar e-mail para mim, tá? Mas não espere que vai ser igual ao WhatsApp, não. Eu vou lá responder na mesma hora, não. Eu tenho uma hora específica para ver os meus e-mails, tá? Sobre conteúdo, ferramentas e materiais, né? Basicamente a gente vai fazer webconferências pelo Google Meet, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente vai gravar, depois que eu gravar, eu vou colocar lá no YouTube em uma lista de vídeos, tudo bem? Aí, basicamente, depois eu vou mandar para você, ok? Então, aulas de reposição, como vocês já viram, né? A gente já tem 2 aulas de reposição e se porventura acontecer algum problema, né, comigo, né, e eu não puder
dar aula em um dia específico, né? Então, de modo geral, a gente coloca a aula de reposição para o sábado, ok? E, claro, vai ser por meio de videoaulas e não webconferência, né? Para deixar você mais livre, né? Assim, para você assistir a aula, né? Videoaula. Então, não vai ser webconferência, não, ok? Também porque você pode ter, sei lá, você vai ter outra aula lá e tal. Pode dar choque de horário, talvez tenha algum outro professor que esteja na mesma situação que a minha. Mas enfim, né? Então, o link de cada vídeo aula e de cada webconferência, né? Eu vou colocar lá no Siga para vocês. Basicamente, eu vou fazer uma lista lá no YouTube e vou colocar os vídeos nessa lista. Então, basicamente, você tendo acesso ao link dessa lista, você tem acesso a todos os vídeos da disciplina, tá? Aí, em cada dia e horário da disciplina, os alunos receberão tarefas no Siga de exercícios referentes ao conteúdo disponibilizado no dia. Então, isso aqui está muito ligado com a frequência, tá? Já eu vou explicar a frequência que está aqui embaixo, ó. Ok? Então, para cada dia de aula, a gente vai ter exercício, tudo bem? Eu já coloquei todas as listas lá, talvez eu mude algumas questões, tudo bem? É muito provavelmente que eu faça isso, tá? Mas basicamente o conteúdo é exatamente aquele, tá? Então, os alunos serão incentivados a debater para construir em conjunto as soluções para os exercícios propostos nas listas de exercício, né? Então, assim, basicamente as nossas aulas a gente vai tentar resolver esses problemas computacionais que estão nessas listas de exercício, tudo bem? E é bem interessante que a gente consiga resolver em conjunto, né? Principalmente aqueles problemas que vão dar mais dificuldade, né? Então isso é bem interessante, né? Aqui no caso a participação de vocês, né? Então, os livros, qualquer material, né, que seja alguma referência, eu vou colocar, tudo bem? Então, a referência toda eu vou colocar no Siga, e isso vai ser de aula por aula, tá? Assim, o capítulo 2 do livro fulano de tal, capítulo 3, basicamente a gente só vai seguir um livro só, então não vai ter assim, vários livros assim lá para você colocar diferente. Basicamente o que vai diferir vai ser só os capítulos, né? Que na verdade você mesmo pode ir lá abrir o livro e ver qual é o tema, né? Agora com relação às frequências, né? Então, as frequências serão realizadas por meio das atividades do Siga, nas quais os alunos deverão enviar as soluções das listas de exercício em até 48 horas. Tudo bem? Então, para cada aula, a gente vai ter uma atividade no Siga que eu vou pedir. Resolva a questão, sei lá, 2 e 3 da lista 1. Resolva a questão 5, 6 e 7 lá da lista 3. Tudo bem? Basicamente vai ser assim, tudo bem? E você vai e faz lá. Não necessariamente para você ganhar a sua frequência precisa estar tudo certo não, tá? Então você manda o que você fizer, entendeu? Então, olha, eu tive essa ideia aqui, acredito que ela está certa, mas eu ainda não estou conseguindo desenvolver na linguagem. Você manda lá porque você fez alguma coisa, tudo bem? Você pensou e essa é a ideia, tudo bem? É de você tentar resolver. Não necessariamente você tem que conseguir resolver para você ganhar a sua frequência, tá? Que não é prova, não. Prova é que você vai perder pontos, né? Por alguma coisa que tiver errado. Tudo bem? Enfim, a atividade dos discentes, né? Aqui basicamente assiduidade, participação, o que você já conhece, né? Fazer resolução, fazer as provas escritas, fazer os exercícios que são propostos, né? Tanto em sala de aula, quanto os que não são propostos para você fazer em sala de aula. Sistema de avaliação, basicamente aqui o padrão da UFC, né? Então, abaixo de 75% de frequência, né? Você já está reprovado.
Se for abaixo de 4, você já está reprovado também. Se for entre 4 e inferior a 7, você vai ter que fazer a avaliação final. E, claro, se você tiver 7 ou a mais, você já está aprovado, né? Na F, né, você tem que... você vai fazer a prova final, aí a nota que você tiver, você vai somar com a sua média e vai dividir por 2. Aí, se a sua nota for igual ou então superior a 5, você passa. Ok? Agora, o sistema de avaliação da disciplina, né? Eu vou fazer 2 avaliações parciais teóricas. Assim, claro, teóricas que vão envolver a prática, né? Eu vou pedir para você fazer algumas coisas na linguagem C, né? Claro, algumas coisas seria resolver alguns problemas computacionais, tá? Utilizando a linguagem C. Aí você vai, pega e faz, escrito, tá? Tudo vai ser escrito à mão, tá? Tudo isso. Com a exceção lá dos códigos que eu pedi para você, né? Resolva tal questão de tal lista. Aí lá na lista tá pedindo que você faça uma função, um código, alguma coisa em C. Você pode mandar o arquivo .c mesmo, tá? Então são 2 provas teóricas e um trabalho prático, né? Semestre passado esse trabalho não foi prático, talvez eu mude aqui também, né? Porque simplesmente a gente vai passar a disciplina inteira na prática, né? Fazendo a resolução daquelas listas, tudo bem? E aqui, né? Se a gente pode negociar aqui para saber se a gente vai ficar com esse trabalho prático ou então aquele mais vamos dizer assim, mais normal, né? Assim, mais teórico, assim. Então vamos lá. A média parcial será calculada pela média aritmética da prova 1, né? Aqui é a P1, né? Que seria a prova 1. Nota da prova 2 e nota do trabalho prático, ou seja, você vai ter nota para a primeira prova, para a segunda prova e para o seu trabalho, tudo bem? Aí você simplesmente divide tudo por 3. Você soma e depois divide por 3. Ok? Isso aqui é como eu faço também presencialmente. E aqui é para nossa adaptação remota. Como é que vai ser, né? As apresentações dos trabalhos serão realizadas por meio de videoconferências e o relatório. Isso aqui, semestre passado, também foi modificado. Não foi videoconferência, foi apenas vídeo mesmo. Então cada equipe gravava um vídeo e mandava para mim. Eles preferiram assim, deste modo. E para mim também foi bom, né? Porque quando depende de internet, computador, talvez algumas pessoas fiquem prejudicadas, né? Porque simplesmente pode dar problemas, né? E como trabalho, né? Essas apresentações aqui, elas são no final da disciplina, ó, se a gente for ver aqui, a gente tem lá na aula 31, né? Então, é lá no final da disciplina. E se tiver muito problema com isso, aí a gente pode ter um atraso que a gente não vai poder recuperar, né? Porque aqui simplesmente acaba o semestre aqui, né? Então, aqui a gente optou por fazer não por videoconferências, mas apenas por vídeo, né? E às vezes a pessoa se sente mais à vontade em fazer vídeo, né? Claro que dá trabalho fazer, né? Tipo, você pega, apresenta e depois você vê que tem alguma parte que não ficou tão legal, você refaz, então você corta e faz alguma edição que dá um trabalhinho, né? Ok? E também por relatórios, talvez eu peça algum relatório. Semestre passado eu não pedi, né? Porque também não foi trabalho prático, né? Não foi de implementação. Ok? Então, cada avaliação escrita será realizada por meio de tarefas no SIGA e terá duração de até 12 horas. Então, quando a gente chegar a fazer a avaliação, vocês já vão estar totalmente acostumados a enviar tarefas pelo SIGA, tudo bem? E aqui, basicamente, vai ser a mesma coisa da frequência. Lá na frequência vai ter tarefas do SIGA e na prova também vai ser tarefa do SIGA. A única diferença é que nessa tarefa de prova aqui do SIGA, eu vou mandar o arquivo da prova para vocês. Nas outras eu não mando não, entendeu? Simplesmente bota lá, peço, faça tal questão
e mande para mim, tudo bem? Aqui não, aqui eu vou mandar o arquivo da prova, você vai ter acesso a esse arquivo da prova e vai ver só no momento lá da prova, né? E vai ter duração de 12 horas. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, mas 12 horas de prova? Não. Na verdade, eu faço as provas para você fazer em no máximo 2 horas, tudo bem? Que é o nosso tempo normal presencialmente, tá? Presencialmente a gente normalmente faz a prova em 2 horas. Aí essas 10 horas a mais aqui é para o quê? É para você bater foto, ou então escanear, né? Converter para PDF e mandar para mim se tiver algum problema com internet naquele momento, né? Talvez não dê tempo você mandar logo. Então 10 horas é para algum problema de conexão de computador, de alguma coisa que você possa ter, tudo bem? A prova mesmo, você vai conseguir fazer em 2 horas, tudo bem? Você vai escrever lá em 2 horas. Pronto, acabou, pronto. Depois você vai ter mais 10 horas para você enviar para mim. Ok? Então, bibliografia. Basicamente, a gente vai seguir esse livro aqui, Introdução à Estrutura de Dados. Tudo bem? Com técnicas em programação em C. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Não, eu não tenho ele aqui não, mas enfim, dá pra... Ele tem lá no campus lá da gente, tá, gente? Tá, pessoal? Enfim, então basicamente é isso aqui do plano de aula. Agora vamos para as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida agora a gente vai tirar. Então vamos finalizar aqui, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês.